não aos sábios, mas sim aos pequeninos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Eu vos digo, voltai a ser crianças, porque só sendo simples e humildes podereis entrar no reino de meu Pai. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Deixai vir até minhas criancinhas, porque delas é o reino que anuncio. Tornai-vos como elas, sereis salvos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos Só da boca das crianças é que sai o perfeito louvor ao Pai Celeste, como elas cantai, ó sana e glória. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Saúdo todos os peregrinos que nos acompanham pelos meios de comunicação social e também os peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade para celebrarmos a Eucaristia, neste dia em que fazemos a memória dos santos Francisco e Jacinta Marto,
na sua missa votiva. Estão alguns grupos também que queremos saudar, os ex-combatentes da Companhia 3848 e o Pelotão de Monteiros, as paróquias de Baguete, Toguinhó e Junqueira da Diocese de Braga, a Companhia de Engenharia 9146, os antigos combatentes do Batalhão de Artilharia 6320, a Freguesia de Tolões, da Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco, a Paróquia do Estreito, também de Porto Alegre e Castelo Branco, o Agrupamento dos Escuteiros 1341 do Porto, o Grupo de Amigos de Sanfins, Passos Ferreira, as paróquias de Árvore, Fajós e Midelo e a Santa Casa da Misericórdia da Arouca, todas da Diocese do Porto, e também do Porto o Grupo do Luzim Penafiel. E a grande peregrinação do Jubileu das Vocações da Diocese de Leiria Fátima, com os padres, presbíteros, religiosos e casais que celebram hoje o seu jubileu, ou celebram este ano o seu jubileu vocacional. Colocamos todas estas intenções nas mãos de Maria para que as apresente diante do seu Filho Jesus. E reunidos celebramos a Eucaristia, este encontro especial com Jesus. Nos chama a todos à vocação comum, vocação de sermos santos pelo batismo, e depois que se concretiza em muitos aspectos da nossa vida concreta. E a toda esta vida que colocamos no altar com o pão e o vinho. Mas para dignamente podermos celebrar estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que a imitação dos santos Francisco e Jacinta Marto, vos servamos na simplicidade de coração, para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor, que chamava o jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamará bem-aventurada todas as gerações. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor exaltou os humildes,
manifestação das vossas palavras ilumina e dá sabedoria aos simples. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma bela e feliz coincidência celebrarmos a missa votiva dos santos Francisco e Jacinta Marto no dia em que a Diocese de Leiria celebra também o jubileu das vocações. Porque, iluminados pelo exemplo que estas duas crianças nos deixam, e iluminados mais ainda pela palavra que acabamos de escutar e que nos fala da sua humildade e da sua pequenez, tão importantes para entrarmos no reino dos céus, seremos capazes também de descobrir a beleza da vocação cristã, da nossa vocação batismal e de cada uma das outras vocações que dela nascem. A vocação ao matrimónio, a vocação à vida sacerdotal, a vocação à vida religiosa e missionária. A primeira leitura, tirada do livro de Samuel, contava-nos a história de uma vocação, de um jovem, falava-nos de um jovem que servia o Senhor no templo e que foi surpreendido por uma voz que o chamava. E por isso, no início da vocação deste jovem Samuel, como no início de qualquer vocação, há um caminho de descoberta, há um caminho de aprendizagem, há dúvidas, há passos até mal dados, no sentido menos correto, há perguntas que se fazem, há ajudas que se recebem, até que o chamamento se torna claro, até que o chamamento se torna mais evidente e permita uma resposta
generosa e decidida. Falai, Senhor, falai que o vosso servo escuta. O Evangelho apresentava-nos Jesus Cristo a convidar-nos a olhar para os mais pequenos, para as crianças, e para percebermos que a sua atitude de simplicidade, a sua atitude de humildade, a sua atitude de dependência dos pais, daqueles que lhes deram a vida e que cuidam do seu crescimento, estas crianças são o exemplo para que, desta forma e com esta mesma atitude, também nós descobramos a beleza do reino dos céus e sejamos capazes de nele entrar. De facto, pertencer ao reino dos céus, viver a vida que Deus nos concede, viver a nossa vocação, não é uma questão de matemática. Nunca tudo é certo, nunca sabemos tudo, nunca temos a vida nas nossas mãos. Começamos com coragem, começamos com decisões certas e seguras, às vezes até com certezas que achamos serem tão grandes, tão grandes, tão grandes, que vão durar 50, 60 ou mais anos. Mas a vida, essa a vida encarrega-nos de dizer que a cada dia estas dúvidas são postas em causa. E se formos capazes de, diante de Deus e diante daqueles com quem vivemos a nossa vocação, ter esta atitude de humildade de uma criança diante dos seus pais, então a nossa vocação, a nossa vida estará sempre, sempre em boas mãos. A Diocese de Leiria-Fátima convidou, pois, os jubilários, aqueles que fazem um ano, e estão aqui alguns, que fazem 25 anos, 50, 60 ou mais anos, e também aqui estão alguns de vocação ao matrimónio, à vida religiosa, à vida sacerdotal, para neste dia e neste santuário darem graças a Deus pelo seu chamamento, pela sua vocação. Cada um deles, a seu modo, é convidado a ser testemunha de Cristo ressuscitado. E por isso mesmo, aos casais, Cristo pede que sejam capazes, ou propõe que sejam capazes de viver com amor o seu compromisso, que não deixem esmorecer o sim que deram no dia do seu casamento, que construam a sua casa sempre sobre a rocha firme da sua palavra. Aos sacerdotes, Cristo propõe que se entreguem a Ele de alma e coração, que o imitem como o bom pastor e estejam disponíveis para, também como Ele, dar a vida por aqueles que Ele, o bom pastor da Igreja e da humanidade, coloca nas suas mãos. Aos religiosos, Cristo interpela para que sejam capazes de viver para Ele, por Ele, para Ele, através dos seus votos de obediência, de pobreza e de castidade. E desta forma sejam uma esperança viva deste reino dos céus, para o qual todos somos chamados a exemplo das crianças. Que os santos Francisco e Jacinta Marto, cuja memória celebramos, sejam o modelo de humildade e de fidelidade para todos nós que vivemos e somos chamados a comprometer-nos e a dar testemunho pela nossa vocação do amor que Deus nos tem quando nos chamou à vida, à Igreja, à fé pelo batismo. Que Nossa Senhora de Fátima proteja todos os que neste dia peregrinaram até este santuário, para que, à sua imagem, também todos sejam capazes de dizer sempre o seu sim a Deus e façam como ela, e se façam como ela, escravas da sua palavra.
Os jubilários são agora convidados a vir para o corredor central desta basílica, trazendo a vela que lhes foi entregue há pouco, para renovarem os seus compromissos vocacionais. Portanto, aproximem-se já do corredor central, à medida que um representante da vocação religiosa, da vocação matrimonial, da vocação sacerdotal, vêm acender a sua vela no círio pascal e vos vão transmitir esta luz de que Deus vos chama e a dar testemunho diante de todos os homens. André. Caríssimos presbíteros, neste dia do jubileu das vocações da nossa Diocese, quereis renovar o compromisso que assumistes no dia da vossa ordenação sacerdotal de serdes ministros de Jesus Cristo para o serviço pastoral do povo santo de Deus? E vós, religiosos e religiosas, quereis renovar o compromisso assumido no dia da vossa consagração de seguir e imitar de perto a Cristo na entrega generosa de vós mesmos, vivendo os votos de castidade, pobreza e obediência como testemunho profético e serviço ao Reino de Deus no mundo, à espera do mundo novo? E vós, casais, quereis renovar o compromisso mútuo de amor e de fidelidade assumido no dia do vosso matrimónio, para serdes sinal vivo da entrega de Cristo à sua Igreja, testemunhas do amor de Deus no mundo? Que o Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e vos encha com a abundância das suas bênçãos. Amém. Senhor Jesus Cristo, guardai-nos sempre atentos e dóceis à vontade do Pai, para podermos em tudo corresponder ao imenso amor com que Ele nos ama. Nos momentos de dúvida e de provação, concedei a todos a luz, a consolação e a força do vosso Espírito. Vós que sois Deus com o Pai, na comunhão do mesmo Espírito Santo.
Feito e renovado o vosso compromisso vocacional, podeis agora voltar a apagar as vossas velas e voltar aos vossos lugares para continuarmos com a nossa Eucaristia. Irmãs e irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, os pastorinhos de Fátima que viram a Virgem Santa Maria, peçamos a graça de progredir como eles na santidade de vida, cantando cheios de fé. Pela intercessão dos vossos santos, ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão dos vossos santos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão da Virgem Santa Maria do Rosário de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, ouvi-nos, Senhor. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, ouvi-nos, Senhor. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas as ajudem a crescer como os pastorinhos, em candura e simplicidade, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, ouvi-nos, Senhor. Por quantos celebram este ano o jubileu da sua vocação, nomeadamente as pessoas presentes, para que vivam com gratidão e fidelidade os dons recebidos ao longo da vida e perseverem na resposta generosa ao chamamento de Deus, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como São Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido, oremos. Pela intercessão
intercessão dos vossos santos, ouvi-nos, Senhor. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco Marto e Jacinta Marto, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Se houverem ministros da comunhão presentes na Assembleia, pedia que se dirigissem ao banco da frente, do lado de Nossa Senhora, para ajudarem na sua distribuição. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações, para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores, por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa da glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos,
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei-me a palavra e eu serei salvo.
mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque
Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acenda em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e apaixonar-se pela salvação de todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Habitualmente, aos sábados, na Missa das 11, fazemos a bênção das crianças aqui presentes, pela intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marte. Por isso, agora, convidava todas as crianças aqui presentes a aproximarem-se do altar para receberem a bênção especial que neste dia concedemos. Podem se aproximar. Os pastorinhos Francisco e Jacinta são, de facto, crianças que Deus escolheu, mas que, acima de tudo, disseram sim. E isto é que é importante, porque Deus escolhe-nos a todos. Pelo batismo, fomos todos escolhidos por Deus. Fomos todos chamados pelo nome. João, José, Maria, Francisco, Jacinta, Lúcia, tantos nomes que há e que Deus chama para estarem com Ele, aqui com Ele no coração. E o Francisco e a Jacinta escutaram esse chamamento e disseram que sim, e viveram de facto esta vida assim, próximo de Deus. Abriram o seu coração à graça de Deus e deixaram que Ele os transformasse. E portanto, ao fazermos agora esta bênção do Senhor para vocês, é para que de facto, ao abrirem o coração de Deus, Ele seja transformado. Para que possam viver na luz que mostra o caminho certo. Podemos enganar-nos, sim, mas isso é uma aventura. Enganarmos-nos, descobrirmos caminhos novos, arriscarmos. Mas com Deus estamos sempre seguros. Com Deus nunca nos perdemos. Portanto, vamos agora invocar a bênção do Senhor para que Deus seja a vossa força e a vossa luz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestaste o vosso grande amor pelas crianças, as abraçaste, as abençoaste, impondo-lhes as mãos e nos ensinaste que quem as recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marte,
a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção. Livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. E ao terminarmos a peregrinação jubilar das vocações da Diocese de Leiria a este santuário, neste ano jubilar que vivemos, ano de alegria e de abertura à graça e à misericórdia de Deus, confiamos a Maria, pedimos a sua intercessão e rezamos, voltados para a sua imagem, a oração jubilar de consagração que tendes nas vossas mãos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.